hoje a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações para compartilhar aqui, o Senhor me trouxe à memória alguns assuntos antigos ali a semana passada. E no culto de domingo, enquanto a Raquel Novas estava ministrando a palavra, o Espírito Santo foi falando ao meu coração a respeito daquilo que ela falava, mas eu diria que o Espírito Santo foi transliterando para o meu coração algumas coisas e eu fui anotando ali. Sempre que você vê no culto, eu com o celular na mão, o culto inteiro anotando, pode saber que o Espírito Santo está falando algo no meu coração. E eu estou escrevendo para mim mesmo, porque eu descobri que eu falo comigo mesmo, escrevo comigo mesmo. E é uma bênção. E eu queria falar aqui hoje a respeito do silêncio do céu que antecede a vitória. Sempre que nós estamos prestes a receber uma vitória da parte do Pai, o céu silencia a nosso respeito. E nesse tempo não existe uma palavra profética, e nesse tempo às vezes não tem uma palavra rema, e nesse tempo às vezes a gente não tem muita direção. E nesse tempo do silêncio do céu é um tempo onde o Espírito Santo consolida e aperfeiçoa o nosso caráter. E nós precisamos nesse tempo permanecer de pé para viver as promessas que Ele tem. Mas toda vitória ela é antecedida, é precedida por um silêncio do céu. E é sobre esse silêncio que eu queria falar nesta noite. Mas a semana passada o Espírito Santo me fez lembrar quando eu tinha 18 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na empresa onde eu trabalho com 15 anos. Comecei por curso técnico ali estudando. Eu só estudava dos 15 aos 18. E com 18 anos, quando terminou a parte técnica, a gente foi para efetivamente trabalhar. E era sempre uma animosidade ali, uma ansiedade. Porque quem tirava as melhores notas escolhia as melhores áreas. E eu tirei uma nota razoável, fiquei numa posição razoável. Não estava entre as primeiras. Mas eu pude escolher a área que eu queria. E quando eu escolhi, fui eu e os dois últimos, porque ninguém queria aquela área. Mas foi a área que naquele momento o Senhor colocou no meu coração. E quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar em um laboratório de metalografia e eu fazia ensaios mecânicos em materiais. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que eu fazia lá e o porquê desse tema aqui hoje. Por que eu vou falar sobre isso hoje? E eu fui trabalhar lá e era muito bom, irmãos. E eu usava uma capa branca, e tinha ar-condicionado, e era escritório. E quem trabalha numa montadora, numa grande indústria, trabalhar no escritório é algo muito bom, melhor que produção. E eu estava todo feliz, tinha uma mobilete, que a gente usava lá dentro para ir buscar material em outro prédio. E eu feliz, colocava o capacetinho vermelho, ia de mobilete buscar material e fazia teste, passava o dia inteiro fazendo teste de materiais. E eu cheguei um belo dia para trabalhar. Um gestor me chamou, eu e os outros dois colegas, falou: Ismael, hoje você vai trabalhar em outra área. Aí eu não entendi nada, achei que até aquele momento eu estava estourando, estava dando tudo certo, Deus estava ouvindo minha oração e etc. Eu fui trabalhar na outra área, e quando eu cheguei na outra área, aquela dificuldade, fui para a linha de produção naquele dia. E aí quando eu perguntei pro gestor da linha de produção, eu falei: olha, estou querendo desfazer de vocês não, mas quando que eu volto para o meu lugar? Aí ele falou para mim: não tem volta. Agora você vai ficar aqui. Não tinha uma vaga para te efetivar lá no laboratório, agora você vai ficar aqui. E, gente, era algo que eu estava orando, pedindo a Deus, buscando em Deus. Achava que era confirmação de promessas que Deus tinha para minha vida. Trabalhar naquele laboratório. Eu fui para aquela outra área. E eu saí basicamente ali da noite para o dia, em um dia de semana normal. Eu saí basicamente de um dos melhores lugares que tinha para trabalhar, e eu fui para um dos lugares mais difíceis para trabalhar. E aí, obviamente, a gente fala para as pessoas, ninguém entende, né? E as pessoas falam: agradece a Deus, você está empregado, olha o copo meio cheio. Se falasse para o Ismael de hoje, ia falar: se preocupa não, Deus tem um propósito nisso aí, olha para o copo meio cheio. Levanta a cabeça e enfrenta. Mas o Ismael de 18 anos ficou desapontado. Ficou até um pouco chateado ali, porque a porta tinha se fechado. E eu, quando fui para a nova área, eu me acostumei com a dificuldade, até me adaptei ali naquela dificuldade. O Manuel, meu irmão, ia conversar comigo, eu não conseguia parar para conversar com ele, porque o carro ia passando e eu tinha que ir acompanhando. E a gente falava que o filho chorava e a mãe não via. Era começo dos anos 2000. A situação era um pouco diferente do que é hoje, né? Em uma produção assim de grande porte. E eu me adaptei ali, mas eu não me conformei com a dificuldade, eu não me acomodei. Então, aquela situação ali, eu trabalhei por 5 anos até mudar a realidade. Consegui mudar a realidade estudando um pouco mais. Então, e eu não entendi o porquê daquilo, que tudo aquilo aconteceu.
Mas depois de 18 anos, muita coisa aconteceu nesse período. Eu tinha 18 anos de idade, aí eu estou pulando para 36 anos de idade. Mudou o presidente do país algumas vezes, mudou o presidente do mundo inteiro, a economia mudou, veio a pandemia, acabou a pandemia, eu acho que até a rainha morreu nesse período. Mudou o cenário, mudou o contexto, mudou o quadro, o presidente da empresa mudou, os chefes mudaram, tudo mudou. Eu mudei de área algumas vezes nesse período também, mas depois de 18 anos, eu fui trabalhar em uma área, eu fui ser gestor em uma área, aonde não sei porquê, inclusive aquele laboratório nesse período fechou também, mas eu fui trabalhar em uma área, aonde o conhecimento que eu adquiri naqueles poucos meses fazendo ensaio mecânico e materiais foi fundamental para eu desenvolver um bom trabalho nessa nova área. Significa que existem portas que o Senhor abre na nossa vida que não são as portas definitivas que Ele tem para nós, mas são portas de transição que Ele vai nos preparar para algo ainda maior e melhor. O problema dos 18 anos de espera, não foi de espera porque eu fiz muitas outras coisas, mas a questão dos 18 anos é que a gente precisa aprender que só vive o milagre quem aprende a esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele gera testemunhos na nossa vida, mas o tempo de Deus, ele precisa ser seguido por nós de intensidade e constância da mesma forma. A mulher do fluxo de sangue, ela esperou 12 anos, mas ela esperou atuando, trabalhando, investindo, usando, gastando os recursos que ela tinha e tudo que ela tinha aí sabia fazer, para ver a realidade dela transformada. E o que eu aprendi naqueles poucos meses que eu trabalhei nesse laboratório? Eu aprendi a fazer ensaio mecânico em aço. E o que era isso? Pegava uma chapa de aço, cortava, do tamanho de uma régua, igual uma régua de 30 centímetros. Cortava uma tirinha, eu colocava numa máquina de tração, prendia as duas pontas, essa máquina de tração ela começava a esticar até se romper. E existe uma ciência por trás disso. Mas só fez sentido para mim na semana passada o Espírito Santo falando ao meu coração. Cada tipo de material, ele tem uma ciência, ele tem uma norma por trás. E quando você começa a esticar um material, quem conhece Slimer de criança? Aquele brinquedo Slimer. Slimer, acho que todo mundo conhece, aquela meleca, né? Você começa a puxar ela, ela volta. Você puxa, ela volta. Você puxa, ela volta. O ponto que você puxa e ela volta é o campo elástico dela, a elasticidade. E o aço é a mesma coisa, tá? Ele tem um campo elástico. Mas a parte que você começa a puxar e ela começa a deformar, entra no limite plástico dela, que ela começa a sofrer deformação até o limite que ela estoura. Se você puxa muito, ela estoura. E o aço é da mesma forma. Você começa a esticar ele naquele material e eu cortava as tirinhas, aí eu fazia um carimbo nele. Na minha época era carimbo, viu, Márcia? Hoje é tudo robotizado. Eu conheci um laboratório no ano passado totalmente robotizado. Colocava um carimbo de 10 centímetros. E depois que eu estourava o aço, eu media de novo. E se ele estava com 12,6, significava que o alongamento dele era 26%. Então a gente media o alongamento, a força que ele começava a deformar e a força que ele estourava. Esse é basicamente o princípio do romper da matéria. E você já entendeu que eu estou falando de romper também. Para uma matéria romper, primeiro ela tem um campo de alongamento. E existe uma força necessária para deformar e depois uma força necessária para estourar, para romper efetivamente. E a gente media o quanto alongou, qual foi a força que ele começou a deformar e qual foi a força que ele estourou. Se você digitar no Google CR590Y 980T DP, você vai entender que esse tipo de material ele precisa de 580, 590 megapascal para começar a deformar, mas ele precisa de 980 megapascal para estourar. Eu estou falando de momentos da nossa vida, irmãos, que a força e a intensidade que a gente coloca, ela até faz algum movimento. Mas a força e a intensidade que a matéria precisa para romper, ela é um pouco maior, ela tem que ser maior. Da mesma forma, existem bênçãos e vitórias em situações que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz que aos seus anjos Ele dá ordem a nosso respeito. Existem ordens que já foram dadas a teu respeito. Que você coloca uma força e até faz um movimento, mas para essa situação romper na sua vida, você precisa aumentar a intensidade. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, o apóstolo Paulo está dando a fórmula física do romper da matéria. Ele está falando, se você colocar pressão, intensidade e constância, você rompe. Pressão,
intensidade e constância. Agora ele não fala em que momentos nós precisamos colocar pressão, intensidade e constância. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil a gente ser constante. Mas quando a porta se fecha, a gente corre o risco de não continuar esticando. Se aquela máquina não aumenta a intensidade, ou se aquela máquina para de continuar esticando, o aço não se rompe. E quando eu falo que o que o Senhor tem para a nossa vida é uma estação de romper, eu estou falando como um pipa quando você corta a corda e ninguém mais pega. O Senhor, Ele quer levar eu e você para lugares, no nosso ministério, no nosso posicionamento, na nossa família, na nossa carreira profissional, aonde você vai e as pessoas olham para você e falam, nossa, ninguém pega mais. Disparou, foi embora. Se entregou completamente para Deus, não tem mais volta, não desvia mais, não olha mais para trás, não vai querer mais as antigas coisas, está liberto completamente. O vício não atinge mais, a depressão não atinge mais, a ansiedade, a autocomiseração não atinge mais, porque ele rompeu nessa área. Ele está liberto completamente nessa área, e é isso que o Senhor tem para você. Mas a constância, a intensidade, a pressão, ela precisa aumentar ainda mais, especialmente nos dias mais difíceis. Mas eu queria falar aqui a respeito de um homem da Bíblia, que ele soube manter a intensidade, que ele soube manter a pressão nos dias difíceis. E esse homem é o nosso querido Jó, nosso amigo Jó. Se você puder abrir a sua Bíblia em Jó, do capítulo 1, eu vou ler só um versículo. Jó 1:1. Em Jó 1:1, a minha Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. A Bíblia aqui não diz, irmãos, que Jó era uma pessoa de mau caráter, que Jó era um homem pecador, que Jó era um homem impuro. A Bíblia diz, eu vou repetir aqui: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A integridade de Jó era tanta, e Jó era tão respeitado e tão honrado entre os homens. Esse homem, ele era tão correto, ele era tão sério nas coisas que ele era tão sério, é uma pessoa que eu me admiro demais. A Bíblia diz que Jó, ele falando com Deus, Jó era um tipo de homem que quando ele chegava em um lugar, quando Jó começava a falar, os jovens colocavam a mão na boca, tapavam a boca, porque os jovens falavam, eu não quero falar nenhuma besteira diante dele. Eu não posso queimar o meu filme diante desse homem. Os jovens colocavam a mão na boca. Quando Jó chegava em um ambiente, ele era tão respeitado que os anciãos se levantavam quando ele entrava, porque as pessoas respeitavam a integridade dele. As pessoas respeitavam o quanto ele era correto. Em um dos capítulos, se eu não me engano, é versículo 28, capítulo 28 ou 29, eu não lembro agora, mas você pode ler depois. Jó falando com Deus, ele fala, se eu não fui o pai do órfão, e se eu não fui o amparo da viúva, então tudo isso que está acontecendo com a minha vida está certo. Porque não existia nenhum órfão que Jó não ajudava, que Jó não amparava. Não tinha nenhuma pessoa que passava pela vida de Jó, precisando de ajuda, que ele não ajudava de alguma maneira. Nem todo mundo ele dava dinheiro, mas acredito que ele dava emprego para um, dava uma direção, dava um conselho. Um homem mais rico do seu tempo, da sua época, e ele parava o seu tempo para dar conselho para os jovens, para dar conselho para quem precisava. Ele ajudava todo mundo, e ele fala, se eu olhei para a virgem, se eu olhei para outra mulher que não fosse a minha, se eu não socorri o órfão, se eu não socorri a viúva. Agora nós sabemos o que acontece com esse homem. Esse homem, ele cai numa calamidade, porque Satanás quer testar a fé dele, que Satanás quer testar se ele se manteria íntegro no seu coração, mesmo se Deus tirasse tudo dele. Jó não tinha nenhuma culpa, não teve nenhuma culpa de tudo que aconteceu com ele. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Primeiro, ele tinha 7 filhos, e ele perdeu 7 filhos. Ele tinha fazendas e camelos e jumentos e bois e gado, e tinha muita riqueza, e ele perdeu toda a riqueza.
Jó, ele tinha saúde, e ele perdeu a saúde. A Bíblia diz que Deus deixou com que Satanás tocasse no corpo dele com chagas, com lepra, com tumores, sei lá o que era aquilo. E aí os amigos dele vieram para ver ele, vieram conversar com ele. E os amigos de Jó, quando vieram conversar com ele, conhecendo a honra e o esplendor que ele vivia, e quando os amigos dele vê agora a calamidade que ele está vivendo, os amigos dele ficam 7 dias e 7 noites. Sentam junto com ele no lugar onde ele estava, no pó, na terra, no lugar dos leprosos onde ele estava. Os amigos dele sentam junto com ele, ficam 7 dias e 7 noites, olhando para ele sem dar uma palavra. Eles não tinham o que dizer. Eles não tinham uma palavra para dar, tamanha era a calamidade de Jó. Não bastasse a calamidade que veio, tudo que o diabo fez contra a vida dele, que Deus permitiu. Agora tem um outro problema. O que ele ouve dentro de casa. A esposa dele não foi uma pessoa da rua, não foi o inimigo dele. A esposa dele falou: mesmo nessa situação, você vai manter o seu coração íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, você não merecia passar por isto. Agora abandona a sua fé. Do que está valendo a sua perseverança se a sua vida não muda? Se parece que a sua vida anda para trás? Do que está valendo você ir para a célula, você continuar orando e continuar buscando e continuar tentando se santificar e ainda falando em mudança de vida? Do que está valendo tudo que você está fazendo e todo o esforço que você está fazendo se a sua vida só piora? A esposa de Jó, ela não sabia que a vitória dele seria precedida por um silêncio do céu, e naquele momento não apareceu a teofania, não apareceu uma visão para Jó, não apareceu um anjo, não apareceu Deus falando ao meio do redemoinho. Naquele momento, tudo o que apareceu contra a vida dele foi crítica e acusação e abandono. E até aquele momento a Bíblia diz que Jó vai falar para sua esposa: você está falando como uma louca mulher. Você aceitou o bem de Deus e agora você não quer aceitar o mal. Mas tudo que eu tenho veio dele, ele deu e ele tirou. Então cai por terra o inimigo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que até aquele momento Jó manteve o coração dele íntegro diante de Deus. Não bastasse dentro de casa as cobranças, a provação, a tribulação, as críticas, agora vem os amigos. E Jó teve alguns amigos que eu vou te falar, pelo amor de Deus. Os piores ali naquele momento foi Elifaz, Bildade e Zofar. Amigos de Jó argumentaram que o intenso sofrimento dele era uma punição de Deus pelos seus pecados ocultos. Agora ele está cheio de pecado oculto. Embora inicialmente tenham demonstrado empatia, eles se tornaram acusadores, insistindo que Jó deveria se arrepender para recuperar a bênção de Deus, baseado nesse tema de retribuição. O primeiro foi Elifaz. Argumentou que o sofrimento é uma consequência do pecado e que ninguém é puro diante de Deus. Então ele sugeriu que Jó estava sendo orgulhoso e desobediente. O primeiro que vem foi aquele que falou: olha, essa aprovação é porque você está em pecado. Confessa, você tem pecado oculto. Você está sendo orgulhoso, você está sendo desobediente, você não quer se arrepender. Depois, o segundo desses três foi Bildade. Ele foi ainda mais duro, insinuando que os filhos de Jó morreram por seus próprios pecados e que Jó era perverso, e afirmou que Deus não rejeita o sincero, implicando que Jó não estava sincero. Imagina, você perde os filhos e a pessoa chega em você, um amigo, tá? Não é inimigo, é amigo. A Bíblia chama esses homens de amigo. O amigo chega em você e fala: isso aconteceu, eles morreram porque eles eram pecadores. E você também é pecador, e você também é perverso, e todo mal e toda situação que está acontecendo contra a sua vida está acontecendo como uma punição de Deus contra você. Foi isso que eles falaram. E aí depois vem o terceiro, que é Zofar. Ele acusa Jó de falar tolices, de ser mentiroso. Afirmou que a punição de Jó era, na verdade, menor do que ele merecia. Imagina um amigo falar: olha, o que você está passando é ainda pouco diante do que você merece. Existe alguma coisa aí que você não falou e que nós não estamos sabendo, mas que você merece ainda mais, que você merece algo ainda pior. Eu estou falando dos amigos de Jó. E aí ele passa por todo esse cenário.
Irmãos, os amigos de Jó, eles não tinham a obrigação, e a Bíblia nem condenou esses amigos. No versículo 42, a Bíblia diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Aqui quando Jó entendeu todas as coisas, quando Jó entendeu os motivos das provações, depois que o tempo passou. Antes de ler o versículo 42, eu só queria reforçar. Qual é a principal característica que nós conhecemos Jó? Paciência. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência é uma das principais coisas que o Senhor trabalha no nosso coração. O Senhor nos ensina a esperar com paciência. Porque a paciência, ela traz consigo os testemunhos. Você só vai viver o testemunho que você espera se você aprender a esperar com paciência no Senhor. Sem vacilar, sem tosquenejar. Ainda que Jó chorou muito, lamentou muito, reclamou muito, teve um dia da vida de Jó que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou: era melhor que eu tivesse sido abortado. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que é natural que em alguns momentos da nossa vida vai ter lágrimas, vai ter choro, vai ter dores, vai ter perseguições, vai ter abandono, vai ter uma série de coisas, mas nós cremos que sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ninguém é obrigado a entender o que Deus está fazendo na sua história. Assim como tem pessoas do seu lado que você também não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas daí a importância da gente não julgar o nosso irmão. De que a porta fechou porque está em pecado, de que a situação travou por isto ou por aquilo. Daí a importância de nós olharmos com amor e misericórdia, continuar orando e discernindo espiritualmente. Existem até momentos que talvez o Senhor não está falando com a própria pessoa, mas o Senhor fala com você. É um tempo, é uma estação, é necessária para amadurecê-lo. Mas depois dessa estação tem vitória, tem portas abertas. A Bíblia diz em Isaías 61 que para cada dia de vergonha ele tem dupla honra. Jacó precisou esperar 13 anos. Desde que José foi vendido para o Egito. A Bíblia diz que Jacó em um determinado momento disse para os seus filhos: em prantos, em choro, em tristeza eu vou descer à sepultura pela morte do meu filho José. Ele passou 13 anos vivendo luto. E não apareceu um anjo para falar para ele que José estava vivo. Ele passou por aquela dor, por aquele sofrimento. Deus trabalhou na vida dele, no coração, na família. E ele não sabia que lá no Egito Deus estava levantando José. E ele não sabia que em outro lado, em uma outra circunstância, o Senhor estava trabalhando em prol da vida dele. Mas foram 13 anos que ele precisou esperar. E o meu desafio para os nossos corações aqui nesta noite, eu creio que o desafio do céu é a gente aprender a esperar nesse tempo, no tempo de Deus para a nossa vida, sem perder a intensidade, sem perder a pressão e sem perder a constância que faz a matéria romper. Sem perder a constância que vai te levar para os lugares e para as posições aonde o Senhor te quer. Eu acredito que se Jacó no meio do caminho tivesse perdido a constância, a fé no seu coração tivesse deixado abater pela situação, pelo cenário de calamidade, porque existem momentos na nossa vida que a calamidade vem, existem momentos na nossa vida que a enfermidade vem, que a porta se fecha, que Deus nos livre desses momentos. Mas se você eventualmente passar por um momento de calamidade, de choro, de lágrima, de frustração, de planos frustrados, de portas fechadas, de deserto, de momentos que as coisas não avançam, não se rompem, você, assim como eu, nós precisamos crer que o Senhor ainda continua rigorosamente no controle de todas as coisas. O seu trabalho nesse dia, nessa estação, é posicionar ainda mais o seu coração. Ainda que apareça lá um Elifaz, um Beldade, um Zofar na sua vida, te acusando de coisas que você não fez, te colocando sentenças que Jesus não colocou na sua vida, colocando sobre você pesos, fardos e julgos que Jesus já removeu, de contra mim e contra a sua vida, nos colocando debaixo de culpa e de condenações, pela calamidade ou pelo momento de vida que nós estamos passando. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas.
E se nesse momento você se mantiver firme, constante, sempre abundante, o quadro vai mudar, o cenário vai mudar, a estação vai mudar, a economia vai mudar, a liderança vai mudar, aonde você trabalha, aonde você estuda, tudo vai mudar. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Você vai continuar lá, você vai continuar de pé, você vai continuar fortalecido, o Senhor vai te sustentar. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor nos sustenta com a destra da sua justiça. Sabe o que isso significa? Que pela justiça de Deus, quando Ele olha para a sua vida, e viu na sua causa inocência sobre aquele tema, e viu na sua causa justiça, e viu na sua causa que você estava tentando fazer a coisa certa, a justiça de Deus se manifesta como um braço forte. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não tocaram, e ele falou para o rei: Deus olhou do céu e viu a minha inocência. Os leões não te tocam, a situação não te sucumbe, as ondas e as tempestades não te afogam, porque o Senhor é o teu guarda de dia e de noite. Durante o dia Ele coloca uma nuvem, e durante a noite Ele coloca uma coluna de fogo, e Satanás não alcança a tua vida. Com o Jó foi da mesma forma. Ele falou: toca na saúde, você pode tocar na família, você pode tocar nas finanças, você pode tocar em todas as coisas. Mas em Jó 42 a Bíblia diz: então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre os conselhos? Os amigos de Jó foram dar conselho para ele sem conhecimento, sem orar antes, sem discernimento espiritual, começaram a dar um monte de conselho errado. Na verdade, eu mesmo falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás, e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Tenho falado estas palavras, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, Elifaz e Bildade, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Eu quero perguntar: você está preparado para viver o dobro de Deus na sua vida? Sobre tudo que um dia você já sonhou, sobre tudo que um dia Ele já falou a teu respeito, sobre tudo que um dia já foi um sonho ou uma expectativa para o teu coração? Porque é isto que Ele tem para a sua vida. Isto é o que vem depois do silêncio do céu. A porção dobrada de Deus, o infinitamente mais de Deus, que as pessoas não entenderam antes, não entenderam durante e não vão entender depois, mas que o Senhor te sustenta de pé para que você passe pelos processos. E estando de pé, estando firme, lá no final Ele libera sobre a sua vida. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu dinheiro e um anel. Aqui está a porção dobrada da honra do Senhor. E o Espírito Santo me colocou, me trouxe a orar sobre esse tema nesta noite, sobre estas áreas e sobre essa situação, na nossa vida neste lugar, na vida de cada um. Os amigos, eles vieram para repreendê-lo, porque foi inconcebível na mente humana de que aquilo que Jó estava passando não fosse consequência do pecado. Talvez você já ouviu que você está colhendo aquilo que você plantou, de pessoas que não entenderam que o Senhor está te aperfeiçoando, de pessoas que não entenderam que o Senhor está trabalhando na sua vida em algum lugar, de alguma maneira,
Ele está fazendo algo maravilhoso. Lá na frente você vai entender, lá na frente os processos vão te favorecer, lá na frente os processos vão te abençoar. Lá na frente tudo vai fazer sentido. Eu nunca esperava que aqueles poucos meses que eu passei estourando chapa ali naquele lugar e medindo, um dia fosse me ajudar tanto. Hoje, todos os dias eu falo de limite de escoamento mínimo, de limite de tração, de limite de resistência. Todo dia eu olho para aquela bendita curva e tenho que fazer alguma coisa. Um negócio que eu aprendi em poucos meses. E achei que Deus tinha me fechado uma porta. E achei que não ia valer nada na minha vida. O meu sentimento naquele dia foi: Deus deu um doce na boca da criança e depois tomou. Achei que ia receber, eu orei, fiz propósito. E as portas fecharam. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente passa sozinho, que é melhor nem falar. Porque senão vai vir uns amigos igual Bildade aí, Bildade, e Zofar e Elifaz, e vai falar: meu amigo, vai se arrepender, vai pedir perdão, vai abrir o seu coração, porque você está em pecado. Você não está dizimando. Foi o tempos de calamidade. Mas eles não sabiam que o Deus do infinitamente mais queria se manifestar novamente na vida de Jó. Aqueles amigos, eles não sabiam que o propósito original de Deus, que Deus queria retribuir infinitamente mais, e que Jó seria um testemunho vivo para as nossas gerações, assim como ele foi, para nós aprendermos a esperar com paciência no tempo de Deus, porque Ele vai restituir a nossa sorte, porque Ele é o mesmo. E depois do silêncio viria a maior de todas as vitórias. Eu quero declarar sobre a sua vida, que depois do silêncio virá a maior de todas as vitórias que você vai receber até aqui. Depois virão novos silêncios e novos patamares, e você vai receber novas, maiores vitórias. O nosso Deus é um Deus de portas abertas. O nosso Deus é um Deus de novas estações. O nosso Deus é o Deus do infinitamente mais, de Efésios 3:20. Poderoso para fazer infinitamente mais. Existe um mais e o maior de Deus. Cada luta, cada silêncio traz consigo a semente de uma vitória ainda maior. Depois do silêncio sempre vem a maior vitória até aqui. Mas no silêncio do céu, Jó perseverou. No silêncio do céu, Jó não pecou. No silêncio do céu, Jó não saiu da posição. E no silêncio do céu, Jó adorou. Que dificuldade. Irmãos, no silêncio do céu, a gente vai atrás de outra igreja. A gente vai atrás de profeta. A gente vai atrás de uma palavra. A gente compra caixinha de promessas. No silêncio do céu, a gente vai atrás do apóstolo, do bispo, atrás do líder, do pastor, atrás do querumbi ungido. Uma vez eu comprei uma coluninha do Valdomiro, paguei R$150 numa coluninha de plástico, cheia de óleo ungido. Eu tinha fé, vocês não têm, problema seu. Só faltei comprar um chapéu. No silêncio do céu a gente busca uma resposta, e você pode buscar uma resposta. E você pode se perguntar o porquê. Você pode chorar, você pode fazer o que for. Você não pode sair da sua posição que Deus te colocou no mundo espiritual, do posicionamento do seu coração, da posição de adorador, da posição de intercessor, da posição de ministro de Deus. Eu estou encerrando aqui, eu queria convidar os irmãos do louvor para irem voltando, porque eu queria orar, para que a gente orasse muito sobre essa palavra, a respeito daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Mas eu também queria ler aqui Isaías 61. Isaías está falando de você aqui, ó. E de mim também. Irmãos, eu entendo perfeitamente a dificuldade de Jó. Eu entendo. Você manter a intensidade, que eu tenho falado aqui, a pressão, a intensidade e a constância gera o romper, gera a vitória. E você manter a sua intensidade no meio da crítica, do descrédito e da dificuldade. Você manter o seu coração íntegro, intenso, sem parar.
manter a sua constância no dia que a porta se fecha, e manter a sua firmeza no tempo do choro. Mas são nesses dias que o Senhor está mais trabalhando e mais aperfeiçoando, para liberar uma vitória ainda maior. A minha oração na minha casa nesses dias, e a minha esposa é minha testemunha, o que eu tenho pedido para Deus, no dia bom não se acomodar, e no dia mau não parar. Não importa a estação que nós vivemos, a gente vive dias melhores e dias não tão bons. A gente vive lutas e dificuldades, vitórias, mas também frustrações, choros que duram uma noite e alegrias que vêm pela manhã. A gente vive essa realidade. Mas a minha oração a cada dia é para que o Senhor aumente a minha intensidade, aumente a nossa intensidade, porque talvez eu já estou em uma intensidade que promove o movimento, mas a intensidade que promove o romper, ela é outra, ela é diferente, ela tem que ser maior. Talvez os dias que você tem sido provado é o dia que mais você precisa aumentar a intensidade da oração, da adoração, da célula, do culto, do trabalho, do projeto, do estudo, seja lá o que for. Talvez na área onde você está vivendo a maior dificuldade, é a área que você mais precisa aumentar a intensidade. Talvez a área onde você está sendo mais estimulado a desistir. Talvez é no seu casamento, que você está sendo estimulado a desistir, que as situações têm sido, os ventos têm sido tão contrários, que parece que a única saída óbvia é desistir. A direção de Deus é aumentar a intensidade daquilo que é correto, aumentar a pressão, a intensidade e a constância nos princípios de Deus e da sua palavra, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Se o Senhor tem te dado e você já está numa zona de conforto, vai buscar o 2, porque pessoas vão ser abençoadas. Vai buscar o próximo passo no Senhor, porque pessoas vão ser abençoadas. Aumenta a intensidade daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, quer seja no ministério, numa célula, na igreja, aonde o Senhor tem te plantado, aumenta a intensidade. Vai para o nível do romper e da aceleração de Deus. A sua vitória vai abençoar a muitas pessoas. O seu testemunho vai alcançar a sua casa e a sua família inteira. E eu queria orar juntamente com você sobre essa realidade. Se você puder se colocar de pé nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o mesmo. E a tua palavra, ela não volta vazia. Eu não esqueci de Isaías 61 não, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler aqui. Mas antes eu gostaria que essa canção que os irmãos vão cantar aqui, se você puder, como eu falei, aumentar a intensidade. Assim como Jó, aumenta a intensidade na adoração. Satanás não gosta de louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Se você aumentar a intensidade de louvores na sua casa, não é o volume não. Acordar com louvores, dormir com louvores, deixar que a ambiência da sua casa, a ambiência espiritual seja transformada. E até mesmo aqui nesta noite, talvez você chegou aqui sem forças, para cantar a Deus um louvor que o honra, que o adora e que exalta. Mas é neste dia que o nosso coração mais precisa ser intenso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se você por um momento puder fechar os teus olhos enquanto esta canção continua. Em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui era Jesus falando, para pregoar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Este Jesus que está aqui nesta noite, o mesmo Espírito que está aqui entre nós nesta noite, que foi enviado para pregoar boas novas aos quebrantados, enviado para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Você que nesta noite se sente cativo de qualquer situação, aquele que liberta está aqui neste lugar. Ele remove todo o teu cativeiro, cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiros físicos, químicos. Ele te cura de todos os teus cativeiros. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos que choram. Eu quero falar para você, se você já chorou ao longo deste ano, se você chorou ao longo do ano passado, o Espírito Santo é aquele que te consola, é aquele que te visita, e é aquele que traz uma paz sobre o teu coração. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de vestes, uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você que entrou aqui tem vivido os teus dias com o espírito angustiado, com vestes de luto, por situações que foram perdidas, por portas que se fecharam, por relacionamentos que morreram, por sonhos que morreram, por projetos que morreram. A Bíblia diz que Ele libera um óleo de alegria sobre a tua cabeça hoje. Existe um bálsamo de Deus para a tua vida hoje, sobre toda a área que um dia foi vergonha, ou perda, ou luto, ou calamidade, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você foi plantado pelo Senhor para a sua glória. A sua vida não é um acaso, a sua vida não é uma vergonha. Você foi plantado pelo Senhor para manifestar a glória dele por onde você passar. Deixa essa glória invadir o teu coração nesta noite, romper no teu peito nesta noite, para que todo mundo veja a manifestação da glória do Senhor que está sobre a tua vida.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Você vai ser a resposta de Deus no meio da sua parentela, no meio da sua família, no meio de situações que foram arruinadas e desoladas, de geração em geração. Estranhos se apressarão e apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Qual foi o nome que você ouviu esta semana? Não precisa me responder. Qual foi o nome que você ouviu esse mês? Melindroso, enganador, inútil. O Senhor hoje está trocando o seu nome, e você será chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança, e por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Existe uma alegria perpétua que já está liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o coração, e tudo que passar disso é mentira e engano de Satanás para continuar paralisando a sua história. Você pode tomar posse da alegria de Deus que se manifesta nesta noite sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, no nome de Jesus. Você pode tomar posse dessa alegria nesta noite, no nome de Jesus. Você pode dizer para todo mundo espiritual ouvir: a alegria é uma promessa sobre a minha vida, e ninguém vai roubar a alegria do Espírito Santo sobre a minha vida, no nome de Jesus. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo, e dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. Nessa noite o Senhor quer estabelecer uma aliança eterna com você e com a sua casa. Nessa noite Ele quer dizer para você: você é meu para sempre. Nessa noite Ele quer te levar para um lugar de romper, aonde Satanás não vai mais te alcançar. Por mais que o pecado tente te atingir e te alcançar, ele não vai mais ter esse lugar. A primeira oração que eu queria fazer nesta noite, para pessoas que sentem que o Senhor está levando para um novo tempo de romper, e já entendeu que precisa de firmeza, constância e intensidade para não parar no meio do caminho como nas vezes passadas. Você sabe que desta vez o Senhor está te levando para um tempo de romper e de aceleração. E você entendeu que desta vez você não pode parar no meio do caminho como em outras vezes. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você que está nessa situação. Você sente que o Senhor está te levando para um novo tempo. Essa semana eu estava falando para a Vanessa que quando eu cheguei na comunidade, eu passei uns 3, 4 anos. Todo o desafio de oração que tinha eu via na frente, de tanto que Deus estava trabalhando na minha vida. Você sente que o Senhor está te levando para um novo tempo de romper. E já entendeu que dessa vez você precisa de firmeza, constância e intensidade para não parar no meio do caminho como em outras vezes. O sentimento é que parece que agora eu estou vivendo algo diferente. Parece que agora vai ser diferente, e dessa vez eu não posso errar, ou dessa vez eu não posso desistir. Talvez você falou isso por esses dias. Dessa vez eu não posso errar, eu não posso desistir. A oportunidade que o Senhor está entregando nas minhas mãos, a chance. Pessoas que creem que tudo o que foi perdido vai ser restituído infinitamente mais. Em algumas áreas, você sente que você está para romper, e situações que foram perdidas vai ser restituídas sobre a sua vida. A segunda oração: amigos que estão vivendo uma estação de silêncio do céu sobre orações e sobre promessas. O Senhor me falou há tanto tempo, mas eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada, e eu não estou sentindo nada. Eu também gostaria de orar por você nesta noite juntamente com a igreja. Pessoas que, como Jó, esperavam ouvir uma palavra de encorajamento, mas só têm ouvido crítica e falta de compreensão. Satanás quer gerar um cativeiro ao redor do teu coração sobre essa situação. Quer gerar um sofisma sobre a sua mente, mas hoje o Espírito Santo, ele quer gerar uma fortaleza que te proteja. O escudo da fé, que te protege contra os dardos inflamados do maligno. Você está ouvindo crítica na escola, no trabalho, na família, situações que não comunica com aquilo que Deus tem para você, que não comunica com a sua identidade como filho de Deus.
Mas nesta noite o Senhor, Ele quer desfazer todo engano no nosso meio, no nome de Jesus. Pessoas que precisam liberar perdão sobre palavras que ouviram dentro da sua casa, de pessoas que não esperavam, e você sente que essa palavra desceu para o seu coração, e essa palavra ela já está interferindo nas suas decisões, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você está identificando que situações emocionais que antes não tinha na sua vida, agora está tendo. Você está perdendo a paciência com situações que antes você não perdia. O famoso pavio curto que foi gerado no seu coração a respeito de palavras que você ouviu e que desceram para o seu coração e que fez sentido para você no dia que era para eu ouvir um encorajamento, no dia que era para eu receber um consolo, no dia que era para eu receber uma palavra de ânimo. Eu fui criticado, eu fui esnobado, eu fui caluniado. Algumas fortalezas foram geradas, mas pelo poder do Espírito Santo elas se quebrarão hoje na sua vida, no nome de Jesus.